Olá, sexto ano, tudo bem? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre as atividades produtivas, matéria que a gente parou quando a gente foi meio que pego de surpresa aí pela suspensão das aulas devido à pandemia do coronavírus. Não sei se vocês estão lembrados, mas o que é o conceito, né? O que é a definição de atividades produtivas? É o mesmo que as atividades econômicas. São as atividades que nós, seres humanos, desenvolvemos desde o passado com a finalidade de obter meios para a nossa sobrevivência. É através dessas atividades econômicas, com o trabalho humano, com o auxílio de técnicas, máquinas, utensílios, de uma forma geral, é que o ser humano encontra meios para a sua sobrevivência. Hoje essas atividades são chamadas de atividades econômicas ou também atividades produtivas, principalmente porque ela fornece para nós, sociedade, meios para a sobrevivência, ok? E a conexão com a matéria passada que a gente estava falando, sobre espaço geográfico, paisagem de maneira geral. O espaço geográfico é o espaço continuamente transformado pela ação humana. Por meio do espaço, por meio da ação humana, né, principalmente também da ação da natureza, vale lembrar, o espaço geográfico está em contínua transformação, modificando consequentemente as paisagens. Desde os primórdios dos tempos, né, o ser humano ele vem descobrindo meios, ele vem desenvolvendo técnicas aonde ele, ser humano, se torna capaz de modificar, de transformar o espaço geográfico onde ele vive. As transformações na natureza começam lá no período neolítico, no paleolítico, lá quando o ser humano ele começa a desenvolver suas atividades econômicas. A gente comentou que no passado, os ancestrais do ser humano, né, eles eram apenas caçadores e coletores. E diante dessa situação, a gente não tinha tantas transformações por parte do ser humano na natureza. Por quê? A relação do ser humano com a natureza no passado era uma relação basicamente de subsistência. O ser humano ele extraía da natureza apenas recursos necessários à sua sobrevivência. E a partir daí ele caçava, ele coletava e nada mais, nada menos. O impacto, né, das atividades humanas no passado é bem diferente do presente. Com o passar do tempo, as técnicas foram evoluindo, a população foi aumentando, houve a necessidade de ampliar essas atividades produtivas. Porque, como eu falei com vocês anteriormente, é através dessas atividades que nós conseguimos meios para a nossa sobrevivência. Então, de maneira geral, através do trabalho humano, né, a gente tem o desenvolvimento de atividades produtivas, aonde essas atividades nos garantem meios para a nossa sobrevivência. E ao falar de atividades produtivas, atividades econômicas, a gente falou bastante que essas atividades elas são divididas ou distribuídas em três grandes setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Quem faz parte do setor primário? O nome primário está associado ao início da produção de maneira geral, ou seja, as atividades do setor primário envolvem o início porque estão relacionadas à obtenção ou à produção de matéria-prima, que é a base de toda a cadeia produtiva, que é a base de toda a produção de maneira geral. Por isso o setor primário é o início. Quem faz parte do setor primário? Aquelas atividades que produzem ou o ser humano obtém matéria-prima diretamente da natureza. Então são três atividades básicas do setor primário: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. No setor secundário nós temos as atividades de transformação, onde a matéria-prima, depois de obtida ou produzida no setor primário, ela vai para o setor secundário para ser transformada. E como exemplo principal do setor secundário, nós temos a indústria, as fábricas, também nós temos a construção civil, o setor de obras, e também nós temos a produção de energia. Todas elas englobam o setor secundário porque envolvem atividades de transformação, transformam a matéria-prima em bens, produtos que nós seres humanos consumimos de forma geral. E o consumo ele vai acontecer no setor terciário. As atividades que envolvem o consumo, elas estão ligadas ao setor terciário da economia, que é o comércio e a prestação de serviço. Qual é a diferença entre eles? No comércio ocorre a venda, a comercialização de produtos, de mercadorias. Já a prestação de serviço, ela envolve a comercialização de outro tipo de mercadoria, que é o trabalho humano. Mas a gente não pode aplicar o termo comercializar
vender em relação ao trabalho humano. Por isso que a gente usa o termo prestar serviços. São profissionais que vendem suas habilidades físicas ou intelectuais para a sociedade. Exemplos de prestadores de serviço: o médico, o professor, o dentista, o advogado, o pedreiro, a manicure. Todos eles têm em comum o fato de estarem prestando serviço à sociedade, ou seja, eles vendem algum tipo de mercadoria. Só que nesse caso, que mercadoria que é essa? É o trabalho humano. Trabalho humano que está sendo comercializado. Então, quando a gente fala, né, de venda, de comercialização, a gente está relacionando o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços, ok?